Bom, Bora. pessoal, a ideia, né? Primeiro agradecer o Eric, né? O Eric aí pela disponibilidade de estar aqui conversando com a Tamo junto. gente, trazer a experiência, a vivência dele aí com todas essas transformações que tem, né? E as pessoas estão no meio, elas fazem, vamos falar assim, na verdade as pessoas não é que fazem parte, as pessoas são a transformação, né? Boa. E eu acho que você vai poder contribuir muito. Te agradecer muito aí primeiro, né, pela facilidade, né? Te mandei uma mensagem, você já me deu um ok, a gente já conversou e já está aqui. Foi Então, rápido. foi muito legal. E aí, como profissional, explicar um pouquinho para o pessoal. Pessoal, o Eric vai trazer um primeiro momento aqui, ele vai trazer um conteúdo que ele preparou aqui, né, voltado muito à questão de como um líder, Scrum Master, Agile Coach, enfim, né, que é o público que está mais comigo, mas também que eu sei que ele trabalha muito dentro com pessoas que estão atuando ou transicionando a carreira para isso, né, como eles podem se comportar, não é se comportar, né, como eles podem ajudar as pessoas através do ambiente, como eles vão entender às vezes como atuar com essas pessoas, enfim, ou nesse ambiente, vai trazer uma visão bem legal. E aí, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Tem algumas perguntas que eu recebi aqui durante o dia, que depois a gente abre. E esse vai ser um primeiro Bora. momento, né? Podem mandar perguntas, se achar que tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, isso aqui é legal também. Manda. E aí, num segundo momento, a gente abre aqui, a gente vai começar a conversar. Se você quiser mandar uma pergunta, a gente vai comentar junto, a gente vai bater mais um papo, continuar compartilhando aí. É, mais conhecimento que a gente tem, que as pessoas que estão aqui também têm muito para contribuir com a gente. Né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Eric, pode puxar e a gente vai conversando. Eu queria ver o que você trouxe. Se Bora. apresenta Bora. também para o pessoal, né? Vamos Perfeito, que vamos. massa. Turma, para quem não me conhece, quem não teve a oportunidade de me acompanhar ainda, meu nome é Eric Ferro, eu sou especialista em carreira para profissionais de tecnologia. Eu tenho uma consultoria hoje focada na carreira para profissionais de tecnologia, dando orientação, ajudando no direcionamento da carreira, ajudando a atingir o próximo nível, o próximo patamar, que seja lá qual for. Não, eu sou um gerente, quero ser um CTO, bora, vamos fazer isso acontecer. Não, eu sou um desenvolvedor, eu quero ser um tech lead, bora fazer isso acontecer. Né? Então é isso que me faz brilhar os olhos, me faz acordar todo dia empolgado para contribuir, para ajudar, para colaborar. Sou um criador de conteúdo também, né? Então estou em todas as mídias que eu consigo para contribuir de alguma forma, principalmente com o desenvolvimento humano associado à tecnologia. Então uma coisa totalmente humana, com uma coisa totalmente exata, beleza, vamos ver como é que eu faço isso aqui acontecer, né? Massa. E é por aí, basicamente por aí. Vamos aproveitar, não sei se você costuma dar Bora das lá. boas-vindas aqui, Roberto. Tem Tem uma uma turma galera aí, massa né? aqui já. Tem muita gente. Vamos dar para quem a gente consegue aqui, né? Vamos, A vamos. Tássia, a Tássia Bernardo, bem-vinda. Cicarelli, Epaf, o, o Nadi, o Nadi Mapinheiro. O Nadi Mapinheiro já me acompanha lá também, hein? Ah, Show. quem Tem o mais? César. Juliana César também. Santos, Rodrigues. Bem-vindo, turma. Manira 30. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Pátio Lopes, Josilê Nespi, Roberta Maciel Marinho, olha que massa. Eva Dutra, Mick Band. Turma, tem bastante gente, não vai dar para falar todo mundo, né? Mas Tem é uma muito bom perguntinha ter aqui para vocês você, aqui. ó. Tem uma perguntinha aqui para você, ó. De que Aham. estado? Onde é o seu trabalho? Eu sou de São Paulo, eu trabalho em São Paulo. Olha, eu tenho cliente no Canadá, inclusive, tá? Então, ó, a localidade não é um problema para a gente fazer a Hoje em diferença dia, na vida das acabou. pessoas, né? Mas eu sou de São Paulo, sou de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, mas já faz uns 10 anos que eu tô morando em São Paulo. Da Helene junto com a gente. Bora então, bora Bora. falar desse assunto massa, né? O Roberto me trouxe um desafio barra um prazerzaço falar sobre como você, como Scrum Master, Agile Coach, gerente de projeto, Product Owner, Product Manager, né, pode ler o seu ambiente, entender o que está rolando à sua volta para conseguir lidar com resistências que estiverem acontecendo, desafios da equipe, individuais. Normal. A ideia é, cara, primeiro, como é que eu leio, como é que eu sei o que está rolando, né? Como é que eu percebo e ao mesmo tempo como é que eu lido com isso? Essa é a grande sacada. E eu trouxe para vocês, pessoal,
três desafios. Olha lá. Aê, Sampa Rules, é isso aí. Três aspectos para trazer para vocês, né? Primeiro, na minha visão, né? E aí, muito daqui a gente vai contribuir, eu e Roberto. O Scrum Master, é importante ele ter uma habilidade, o Agile Coach, a turma da liderança nesse nível, é importante primeiro estar próximo, né? Obviamente, porque se você for um gerente de projeto que está no andar de cima, a sua equipe está no andar de baixo, já temos um desafio demais aí. É importante estar junto, né? É importante estar próximo, dia a dia do trabalho. Quando a gente fala squad, né? E eu evito usar esse termo, mas é o que todo mundo entende, é o que a gente está mais acostumado atualmente. É o Então, termo da moda. quando você pensa é o termo da moda, quando você pensa numa squad, você pensa numa turma junta, multidisciplinar, e você, como uma representante de um certo nível de liderança, né? Você também tem que estar junto. Então, esse é o primeiro passo. Você está no outro andar, você está na mesa do lado e o time está ali, você tem a mesa dos Scrum Masters e a mesa dos times, na minha visão, tá na hora de juntar essa parada. Então, começa por aí. Vamos começar do simples mesmo, do básico, né? E uma vez você estando próximo do time, provavelmente você vai ser muito acionado no dia a dia, junto com o Product Owner, né? Porque os dois são bastante acionados. E aí a sacada é interessante que eu tinha isso um pouco natural e eu percebi que nem todo mundo tinha, de estar sempre com a anteninha ligada. Né? E o time normal, muitos dos times, desenvolvedores principalmente, ou UX, eles estão com fone de ouvido, estão na música, ou estão só fingindo que estão na música para ficar em paz, e eu entendo essa tática e tá tudo bem com ela, né? Mas o Scrum Master não dá para ficar com fone de ouvido ouvindo música, na minha opinião. O gerente de projeto ele precisa estar antenado, ele precisa saber o que está acontecendo. E é interessante que em várias oportunidades eu sempre tive o time perto, sempre o Product Owner perto, e qualquer levantada, não sei o que, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu estava esperto do que estava rolando. Primeiro, para ver se o Product Owner estava interrompendo o time, para ver se algum gerente vai passar alguma prioridade que o Product Owner não está naquele momento. Então, o Scrum Master é a primeira visão. Eu comentei inicialmente, Roberto, de 3 aspectos que a gente vai conversar aqui, e o primeiro é o você. O segundo vai ser você com alguém individualmente. E o terceiro é você com o time, tá? Então, você com você mesmo nesse momento você está perto, você está com a antena ligada, né? O máximo de atenção ao que está rolando no dia. Então, você está sempre com duas threads, pelo menos. O que você está fazendo aqui e o que está rolando à sua volta, né? Para estar apoiando o time. E um ponto importante, né, para a gente trazer aqui, como existem, a gente também está falando com o gerente de projeto, e eu não sei o aspecto, a abordagem do gerente de projeto, normalmente a gente está antenado não para controlar, não tipo, olha, você devia estar fazendo isso aí e não está fazendo. Né? Não, mas para apoiar. Não, beleza, o que está rolando que eu posso ajudar o time a ser mais eficiente, melhor possível, ou ficar mais em paz possível, né? Eu conheço algumas empresas, eu tenho contato com várias empresas, assim como você, Roberto, de alguns momentos que o Scrum Master não está presente, só o Product Owner está presente. E ainda assim, olha que massa, um Product Owner que entende a importância do foco do time, às vezes ele próprio defende o time, né? Tipo, peraí, pessoal, fala comigo, não fala com o time. Troca a ideia comigo, para depois, num outro momento, num daily da vida, em algum outro momento, a gente pode trocar uma ideia. Né? Então, é muito importante essa percepção do foco, da importância da produtividade do time. Né? Então, tudo isso para falar o quê? Manda. Não, só completar, né? Isso é legal, isso que você está trazendo, porque é uma visão que ajuda aos papéis. Vou chamar de papéis de liderança, tá? Perfeito. Pode pôr tudo nesse bolo aí, vamos falar. Eu acho que uma das grandes... Vou completar, não é completar, né? Só um comentário, assim. Acho que um dos grandes segredos, assim, de um papel de liderança, vou chamar de bem-sucedido, talvez, assim, com um time... E bem-sucedido aqui não é bem-sucedido num ponto de vista de carreira, mas bem-sucedido com a execução do time, vamos falar assim, é saber entender, na minha visão, tá? Eu acho que vai muito nisso que você está falando, é saber entender e conhecer as dores do time sem que alguém tenha que falar com eles. Né? Então, por exemplo, a gente tem esse problema. Não, se você tem esse ponto que você colocou é muito importante, né? Se você tem a percepção do ambiente ativa, vamos falar assim,
você consegue perceber as dificuldades e conhecer os momentos de dificuldade daquele time trabalhando, Não. né? E consegue atuar, e aí você trouxe um ponto muito legal. Você consegue até mesmo prevenir, né? E aí, olha, gente, deixa agora que eu sei que se for agora, o pessoal aqui não vai conseguir, né? Lógico que você não vai falar com essas palavras, ou a pessoa não vai falar com essas palavras, mas essa atitude, né? Muito legal esse ponto. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ponto que todo mundo tem que estar, que executa esses papéis, ou que está indo, ou que deseja, né, fazer essa transição para algo. Eu acho que é um grande segredo, né? E é o que você falou, né? É totalmente diferente de controlar, né? É conhecer. Total. Né? Total. E é muito de feeling também, né? A gente dá para explodir a cabeça aqui só sobre esse assunto de atenção, né? Porque a gente poderia falar, eu não vou falar agora, mas a gente poderia falar sobre a reação, né? Tá. Uma vez você percebendo que uma coisa é tá a anteninha ligada, outra coisa é, beleza, tá acontecendo alguma coisa, o que eu faço com isso? Fico esperto, espero, ou eu saio dando patada na turma, positivamente falando, né? Tipo, sai daqui, ninguém fala com o time, né? Porque isso pode gerar algum outro tipo de conflito. Então, acho que o Scrum Master ele tem a importância da habilidade de comunicação, por isso que eu falei que explodir a cabeça com outro tema, a habilidade de se comunicar de uma forma efetiva e ao mesmo tempo não violenta, né, não agressiva, também é igualmente importante, né? Tem vários temas interessantes. Vários temas. Eu vou deixar isso aqui para um outro momento, se a turma quiser falar mais, tá? Para seguir uma linha. Só um Roberto, eu tô vendo. Era isso que eu ia falar. Tem algumas perguntas. Aí se você quiser responder agora ou puxar, ou se quiser puxar numa sequência depois para não perder seu. Beleza. Não, o que for dando para olhar, a gente já puxa. Por exemplo, o Jorge Leite perguntou uma pergunta: o que é agilidade para você, né? Para vocês? De cara, quando alguém me pergunta isso, de cara eu sou até muito simples. Falo, olha, agilidade para mim são os 12 princípios do manifesto. Né? Até para mim, mais do que os valores, os 4 valores, para mim é mais ainda o princípio. Eu me sinto muito mais embasado. Eric, me sinto muito mais embasado quando eu falo de agilidade. Falo, cara, qual a minha maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua adiantada de software funcionando, software com valor agregado. Beleza, valor 1, princípio 1. Né? E todos que vêm o seguinte, abraçar a mudança, a simplicidade, como a arquitetura emerge do time, né? A verificação constante. Para mim, quando alguém pergunta agilidade, eu falo, cara, manifesto, os 12 princípios do manifesto. Porque parece... Manda. Não, eu tenho uma visão... Concordo gênero, número e grau com o que você trouxe. Eu acho que quando a gente fala assim, o que é agilidade, a gente tem que remeter, a gente tem que ir lá no manifesto. E eu acho que lá está a personificação, vamos falar assim, da agilidade. Mas eu vejo uma característica, assim, eu concordo com tudo que você falou, acho que não tiro nem põe, acho que, e acredito do mesmo jeito. Acho que os princípios, eles dão a direção, né? E os valores é como você vai se comportar nessa direção, talvez. Legal. Mas o grande lance, assim, talvez, se fosse para resumir, eu respondi essa pergunta semana passada dessa maneira. Eu vejo que me perguntaram um pouquinho diferente. Então, qual é se fosse para você dar uma característica para agilidade, né? Eu vejo que é o poder de adaptação. E não só dos processos, métodos e tal, mas também das pessoas, né? E não só de adaptar para fazer agilidade, é de adaptar a própria agilidade, né? Talvez. Então, assim... Legal. Eu somando aí, eu vejo que você tendo um grande poder de adaptação. E eu vejo que o poder de adaptação vem muito de um pouco de, vou chamar de desapego das suas próprias ideias e crenças, né? Porque às vezes o que eu estou pensando hoje, que funcionou hoje, amanhã pode ser que não funcione e eu tenho que virar e falar, poxa, alguém deu uma ideia melhor aqui, eu literalmente, poxa, é melhor mesmo. Então vamos seguindo. Então, eu vejo muito disso, tá? Concordo, super concordo. O ponto dos valores que eu comentei é porque ficou, por exemplo, indivíduos e interações, mais que processo e ferramentas, mais quanto. Né? E aí fica aquela coisa, não, agilidade não tem documentação. Quem falou isso? Não, essa conversa antiga, né?
exato. É meio gerente de projeto versus Scrum Master na vida aí. Exatamente. Mas esses são os pontos que me deixam mais com o pé atrás com os valores, porque eles ficaram muito Subjetivo, né? martelados e muito dualístico ali. Massa. E tem mais uma pergunta, né, que a Natália perguntou. Se não denominar squad, qual a denominação para essas equipes? Massa essa pergunta, Natália. Sabe por quê? Porque de onde vem squad? Eu não vou ficar resgatando muito Spotify, porque já essa informação está bem generalizada. Mas, para quem não sabe, squad se chama squad porque o Spotify quis escolher um nome para os times dele. Como que a gente vai chamar o nosso time ágil? A gente decide chamar de squad. Por quê? Porque a gente quer e pronto, acabou. Né? Exatamente. Alguém pode ter até tido um históricozinho. Não, vamos pegar por causa. Pode ter uma explicação. Mas essa explicação não tem nada a ver com o motivo pelos quais eles adotaram. É um Exatamente. nome que eles escolheram para chamar o time deles de ágil com esse nome. Podia Exatamente. ser, sei lá, é, tribalistas, né? Não, pega o Tipo isso, né? tribalista 1, podia ser qualquer coisa. Podia ser, sei lá, não tô criativo aqui, né? Mas poderia ser a gangue, né? Poderia ser É, gangue, pronto. Né? podia ser Então, grupo de pessoas, né? isso Enfim. é grupo. Então, a estratégia do Spotify em dar os nomes que todo mundo conhece hoje como modelo Spotify é porque eles deram nomes para que para identificar elementos e formas de trabalhar que eles quiseram Isso. trabalhar. Só Inclusive, pra... Foi mal, manda, pode ir. manda, manda, Pode ir, Roberto, foi quero te mal. ouvir. Pode ir, pode ir. O cara que definiu tudo isso, inclusive, ele fala: olha, esse nome é nosso, né? Uhum. A gente escolheu para ser nosso. Se você quer implementar uma agilidade com nomes diferentes para você, identifique os seus nomes, inventa os seus nomes e cria eles. Né? É só isso, Natália, só para explicar ali É, a questão de squad, né? é. Beleza, vamos seguir e a gente vai. Só, Manda, fala, só um Roberto. pontinho, né? Uma coisa interessante sobre o squad, tribo, né? Guilda, que vem tudo lá do Spotify, vamos falar assim. Um pontinho só que é o que você fez, é o que você falou mesmo, né? Eu quero dar um nome, né? Só para todo mundo entender um pouquinho só um pouquinho assim, rapidinho, parênteses rápido, Manda, fica à né? vontade. Eles quiseram ter esses nomes para desassociar de qualquer método e framework e processo existente no mercado, né? Justamente para dar autonomia para os squads escolherem a maneira de trabalho. Então, só para remeter um pouco. Perfeito. Nossa, elemento faz toda a diferença. É, Essa informação, inclusive. Excelente. Mata. A gente vai respondendo aos poucos. Roberto, quando você vê que tem coisa para deixa responder, comigo. que você tá afim, encaixa aí, tá? Deixa comigo. Vai lá. Beleza. Então a gente estava falando de leitura de ambiente, de entender a situação para poder trabalhar na resistência ou em questões que estejam acontecendo à sua volta. A primeira coisa que eu trouxe é, olhando para você, você tá próximo, você tá atento. E olha que interessante o nível de atenção, né? Um time que você precisa chamar para fazer o daily, porque eles não puxam, porque eles não vêm para o daily, não fazem o daily por si só. Isso também é uma leitura, né? É uma leitura de que, ó, peraí, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa rolando, né? Então só para levantar a antena que não é só ficar parado ouvindo enquanto você está sentado fazendo seu trabalho, mas é no dia a dia, né? O que você está atento que pode ser melhorado, evoluído ou só questionado, tá? Por que que isso não está acontecendo, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas é só um ponto que é muito, muito comum, né? Exato. Tipo, Scrum Masters e líderes ágeis meio que forçando não é a palavra, mas tendo que puxar as coisas porque o time de desenvolvimento não está acompanhando, né? Não está seguindo o esperado em termos de processo. Então, beleza. A gente está supondo, a ideia que eu e o Roberto a gente trouxe dessa conversa tem muito a ver com a percepção do líder ágil interagindo com a equipe e tendo seus desafios com a equipe, né? Por exemplo, numa retrospectiva que ninguém fala nada, ou que fala só coisa boa, ninguém traz as melhorias que precisam ser feitas, ou o daily que não acontece, a pessoa resistente que não quer acompanhar, não quer estar no planning porque acha perda de tempo e quer sair codando. As N motivos, N questões do dia a dia, né? E isso não estou falando só de dev de forma alguma, mas de qualquer papel que está envolvido no dia a dia do trabalho, em que esse líder ágil está acompanhando, está junto, quer contribuir para que a coisa aconteça, só que por algum motivo não está acontecendo, né? E um primeiro passo
quando você identifica, eu vou partir agora de dois níveis, o nível individual, para Uhum. você trabalhar com a pessoa, e depois a gente vai falar um pouquinho do nível time, tá? Então, do nível pessoa, quando você identifica que tem alguma coisa que não está legal, que não está sincronizado, que não está contribuindo com o todo, seja na produtividade, seja na visão de negócio, seja na priorização que o PO trouxe, se tem alguém que não está contribuindo mais individualmente, você percebe isso, o primeiro passo, uma estratégia para você é o famoso one-on-one. É você chamar junto e conversar. E é interessante porque, assim, existem níveis de maturidade, cada um está num nível de maturidade diferente no trabalho, num nível de maturidade diferente na vida de uma forma geral. Né? Então, por exemplo, se o time está em volta e está fazendo muita gracinha e você percebe que está demorando muito tempo aquilo, você vê que o trabalho não está fluindo, você não vai dar um berro, e aí, chega de bagunça aí, hein, seu zoeira. Sei lá, às vezes o time até. Depende da intimidade do time, até tudo bem, o time é zoeira mesmo e bora, né? Eles não vão entender mal. Mas dependendo de como for, alguém pode ouvir isso num time do lado e pode achar, É, nossa, que pessoa grosseira, que pessoa, né, mal educada, e isso vai acabar reverberando. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você tem alguma questão que você precisa perceber individualmente, que você precisa trabalhar, não joga verde, não joga pro alto, né? Não joga tipo indireta, não joga indireta. Tem exato. alguma coisa para trabalhar? Chama a pessoa na primeira oportunidade. Isso é uma estratégia, isso é o que eu chamo de cultura de feedback, né? O que é uma cultura de feedback? É um ambiente, é um contexto em que quando você precisa dar um feedback, você dá o feedback na hora. É um feedback positivo? Dá na hora, dá o parabéns na hora que aconteceu o negócio. É um feedback que você precisa de construtivo? Chama a pessoa no canto na hora, não espera semana que vem, não espera o próximo one-on-one na agenda. Essa é a minha visão de cultura de feedback. Feedback é Perde na o hora. time Olha que nessa mesmo. Perde o time. perde o time. Olha que interessante, né? Sem querer fugir muito do tema, mas imagina nós, dirigindo um carro. Imagina você que está nos ouvindo agora, eu e o Uhum. Roberto, você está dirigindo um carro, né? Ali, imagina que você faz o feedback, você tem o feedback da interação entre você e o volante, da mesma forma que você tem no seu dia a dia no trabalho, que você espera daqui uma semana. Meu amigo, se o volante deu uma mexidinha para o lado, você tem que corrigir a rota na hora. Eu não estou falando nem de curva. Um carro numa linha É, reta, você solta o volante, ele cai na linha reta? Ele não vai. Você tem que segurar e conforme o feedback imediato da volante, você ajusta na hora. Você não vai fazer assim, daqui 5 minutos eu ajusto, né? Já era. Né? Da mesma forma que a sua atenção no volante é constante e o seu feedback é imediato conforme um fato, uma ação aconteceu, você também, no seu dia a dia no trabalho, é importante você dar esse feedback na hora. Né? E na hora que eu quero dizer, não é levantar e falar alguma coisa ali. Não, obviamente, né? Se é construtivo, na hora você percebeu, cara, eu preciso falar com ele, mas ele tá nervoso. Se você quiser dar 5 minutos, 10 minutos pro cara chamar para um café e esfriar e você chama para a sala, beleza. Mas o que eu quero dizer é imediato, não espera o dia seguinte, a não ser que seja necessário, a não ser que a sua leitura é assim, é melhor eu esperar o dia seguinte, porque eu sei que esse cara demora um dia para esfriar. Aí tudo exato. bem, né? Mas o feedback tão imediato quanto possível. Não espera trimestral, bimestral, mensal, né? Exato. Roberto, você quer contribuir alguma coisa que você ia É, comentar? porque assim, contribuindo nisso que você está falando, todo feedback que ele perde, é uma leitura que eu tenho, tá? Que ele perde o que eu chamo de sentimento do feedback, não sei se é essa a palavra certa. O que é o Perfeito, eu sentimento entendo, do, entendo. o que é o sentimento do feedback que eu sinto? Poxa, ali gerou um mal-estar, por exemplo. Né? Se eu deixar para falar 2 dias, vai ser só uma história que passou. Olha, É, viu? Você perde o que eu chamei de time aqui, que eu comentei, é uhum, exatamente o é time. impacto emocional que ele gerou. Né? Então, é Sim, um momento de você usar isso para criar algo construtivo. E assim, o feedback, apesar de ele ser construtivo, na minha visão, ele é construtivo para a pessoa que recebe, ele é praticamente um presente, eu considero assim, né? aham, Independente se tem positivo ou negativo, né? Eu acho que é um presente e que a gente vai decidir a melhor maneira de usar, enfim. Mas quem aham, está dando o feedback é uma grande oportunidade de conhecer aquela pessoa, né? Mais. sem dúvida. Você comentou aí, né? Poxa, esse aqui é mais esquentado, eu tenho que esperar até amanhã.
isso vem, esse tipo de conhecimento vai vir da sucessão de momentos que você vai estar conhecendo mais as pessoas que estão ali, né? Sim, Então, perfeito. eu acho que não passar muito tempo, você não perde muito eu chamo de sentimento mesmo do feedback. Porque para Eu mim entendo, eu depois, entendo. porque assim, na minha visão, depois vira uma história. Poxa, você lembra? Ontem, ou antes de ontem, semana passada, você falou aquilo e a pessoa, poxa, eu não lembro nem o que eu almocei. Então, É, entendeu? Fica meio parecendo um sermão e não um feedback, sabe? É basicamente isso. perfeito, perfeito. E outro tema feedback que a gente poderia elaborar bastante, né, numa outra oportunidade. Sem Ah, dúvida. um ponto importante sobre essa questão, porque eu falei, olha, vamos chamar no one-on-one para conversar quando você está percebendo que tem uma resistência específica, tem uma pessoa que está dando mais trabalho, não está junto, ou não está se comprometendo, ou tá meio fora dos trilhos, né? Junto com a equipe, junto com o time. Um ponto para essa chamada para essa conversa, a ideia dela para chamar junto o primeiro momento é para você entender, né? E olha que interessante, a pessoa está resistente, o líder está percebendo a resistência, chama a pessoa para conversar, para entender o que está acontecendo, e esse é um ponto importante. Não é para a pessoa aceitar o como tem que ser. Isso. O que eu estou trazendo para a turma aqui é o seguinte: você é um líder, está percebendo uma resistência, em algum momento chama para conversar, e essa conversa, o objetivo inicial dela é: deixa eu entender o que está acontecendo com ele. Tá. Deixa eu entender o que ele está sentindo. E é massa que você falou, Roberto, que é exatamente essa palavra. O que você está sentindo nessa situação? Né? O que você Exatamente. está experimentando? O que você estava esperando? E aí eu não, nem pensei em trazer isso agora, mas tá muito conectado com o que eu estou estudando bastante sobre CNV. Acabei de vir de um workshop de CNV, inclusive, né? Que é a percepção de, cara, me fala o que você que está com a resistência, né? Eu chamar ele de resistente agora. Resistente, o que você está percebendo, né? O que você está vendo que não está legal, que você não está junto com o time, É. né? O que você está sentindo que está fazendo você ter esse comportamento diferente da turma, né? O que você está precisando, qual a sua necessidade que não está sendo atendida agora, que te faz agir dessa forma, né? E aí você seja bem, tem até elementos de feedback aí, né? Que você não aparece no daily, Isso. alguém tem que estar sempre chamando. Por que que quando você é o único que não passa task, né? É. Por que que você é o único que não está no planning, por exemplo, né? E eu estou querendo dizer o seguinte: traga o fato, já, elementos de feedback, Uhum. traga o fato e entenda o que que ele está pensando, o que que ele está sentindo, o que ele está precisando, baseado daquele fato que você identificou, né? Para Legal. que a conversa possa acontecer. Então, o one-on-one, o primeiro ponto com a pessoa resistente, a pessoa difícil, deixa eu te entender, né? Uhum. E aí acho que a palavra-chave disso tudo, que talvez você tenha, a pessoa tenha ou não tenha nesse momento, você que está ouvindo a gente, é confiança. Acho que uma palavra muito chave que é confiança, né? Porque a pessoa tem que ter confiança para se abrir, essa é outra Exato. história, né? Então, o one-on-one é pelo menos uma abertura para você ouvir a pessoa. Então, quando uma pessoa se sente ouvida, se sente entendida, não necessariamente atendida, né? Não quer dizer que você vai fazer o que ela quer, mas quando ela se sente ouvida, se sente compreendida, meu amigo, a confiança É. já acontece e você consegue ter influência, mais influência, para liderar essa pessoa da forma que você gostaria ou conduzir ela da melhor forma possível é, para que o todo flua, né? Para que o fluxo de trabalho flua da melhor forma possível, para que a comunicação dentro do time contigo flua, para que a produtividade siga em frente, né? Então, confiança é importante, você vai construir isso quando você chama, você se mostra que está ouvindo e a pessoa se sente entendida, se sente ouvida. Né? Sem dúvida. Vamos só E, entender aqui. e Tem isso aí alguma pergunta conecta aqui? com duas mensagens aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, que eu Ah, pensei. legal. Uma do César, né, que ele fala assim, ó, numa squad, um membro do time tem conversa particular com o PO e define as atividades. Depois ele chega para o time e assim, ó, chega para o time e avisa que eles definiram isso. Tipo assim, né, o César está perguntando se isso é normal. Mas eu acho que vem muito do que você falou de confiança, vem muito, né,
Eu tenho uma outra aqui, se você quiser, deixa eu ver aqui, que é a da... Manda. Deixa eu achar aqui, porque tem várias mensagens. Cadê? Gente, aqui, ó, da Juliana. Mas como dar um mau feedback para um líder técnico que é o que sabe tudo do desenvolvimento, ou melhor, ela usou essa palavra, tá? Ou melhor, as estrelinhas do time. Então, assim, acho que se você quiser comentar, pode, manda bala, mas acho que tem muito a ver, tá muito como dar tá falando. Como dar o feedback para as estrelinhas do time, é isso? É isso? Isso aí. Tá. Olha que massa, né? Primeiro, desculpa. O lance do feedback sanduíche eu não curto, tá? Então, não é uma abordagem que eu acredito, porque quando você fala uma coisa boa, uma coisa ruim e depois uma coisa boa, ou a pessoa, você tá falando a boa e ela tá esperando o ruim, porque você treinou isso, né? Você costuma dar feedback sanduíche, se a pessoa, você vem, vai falar uma coisa boa aqui, cara, você foi massa, e ela tá só lá, será que é isso? Será que é isso? E aí você chega um mais. Quando você fala um mais pra trazer aqui, já era. Matou toda a coisa boa que você falou antes, e aí depois quando você fala uma coisa boa no fim, a pessoa fala, peraí, será que eu fiz alguma coisa errada mesmo? Ou ele só queria comentar? Ou, né? Então, eu não curto. Uma abordagem de feedback, de novo, eu vou trazer essa ferramenta que tem sido um achado para mim e para muitas pessoas em muitas empresas, é CNV. Né? Então, como dar o feedback para uma estrelinha? Né? Primeiro, qualquer feedback baseado em fatos. Né? Não é, cara, você foi, não foi compreensivo, você foi grosso. É fatos. Olha, e aí vai depender do que aconteceu, né? Vamos te pensar o que uma estrelinha ia fazer. Se achar o dono da verdade, ia querer priorizar alguma coisa. Eu usar o exemplo do comentário do César, né? Um membro do time vai lá, porque talvez ele tenha mais, sei lá, tem mais conhecimento, vai lá no PO, define com o PO, aí de repente, gente, é isso aqui que a gente vai fazer desse jeito. Já defini. Perfeito, beleza. Nesse caso, e se esse cara for estrelinha, né? Vamos somar os dois. Eu puxo esse cara de lado, eu puxo esse cara de lado. Ô, João, vem cá, deixa eu trocar uma ideia contigo. Chama esse cara de lado, e aí você primeiro sempre traz fatos. João, eu vi que você você avisou para o time que você conversou sozinho com o PO, definiu algumas coisas e trouxe para o time, né? E aí a comunicação. Então, primeiro, eu estou observando, trouxe o fato. Vamos lá, vamos sistematizar a coisa. Primeiro, trouxe o fato. Eu vi que você fez isso, parará. E aí você vai falar assim, olha, eu fiquei com um sentimento meio de incongruência, eu fiquei confuso. Aí você traz o seu sentimento, não importa qual. Sim. Eu fiquei um pouco confuso porque eu tenho a necessidade, eu tenho a necessidade de que o time esteja super alinhado e que o nosso negócio, o produto que a gente está trabalhando esteja super alinhado. Então, por causa disso, eu quero te pedir se da próxima vez, ao invés de chamar individualmente, você espere num planning ou chame o PO para conversar com todo mundo e aí você entende qual é a melhor estratégia. Você, Scrum Master, lideragem, vai entender qual é a melhor estratégia para o seu contexto. Às vezes é esperar o próximo planning, às vezes é chamar o PO para interromper o time, às vezes é esperar até o próximo daily, no pós-daily, né? A gente pode até discutir o que se faz num daily normalmente, um pós-daily, para aproveitar que o time está todo concentrado e não está trabalhando, não está rodando ainda, para trocar uma ideia. Então, olha que interessante. Não lembro o nome da pessoa que pediu. Voltamos. Voltamos. Eu estava comentando aqui com o pessoal sobre o CNV, da questão da comunicação lenta, que é uma ferramenta muito bacana. Ferramenta não, né? Desculpa, turma, minha conexão aconteceu alguma coisa aqui, tive até que trocar de celular aqui. Foi mal. Sem problema. Tá de volta. Todo mundo Bora. te ouvindo. O Fusca entrou aí, o Wagner Fusca, conheço. Vamos lá. Você estava falando... Massa. Das estrelinhas, a gente estava falando das estrelinhas. A gente estava falando das estrelinhas. E aí eu estava falando dos 4 elementos que eu trouxe para a pessoa que perguntou para a gente, né? Beleza, como é que eu dou feedback para a estrelinha? Você traz fato. Olha a diferença, hein? A diferença é, cara,
o primeiro elemento é o fato, não é assim, cara, eu vi que você falou com o PO, e isso foi muito arrogante. Eu acho que você quis sair liderando as coisas só porque você é líder técnico, você quis liderar isso. Eu não acho. Então, isso é opinião, isso é palpite Uhum. seu, né? Oi, oi. Travou. Aí, voltou. Fato, e o fato é o que você consegue ver e o que consegue ouvir. Se o Isso. cara é isso ou aquilo, isso é a sua opinião. Isso é muito importante identificar a diferença, né? Entre o que é um palpite, uma opinião e aquilo que é realidade. Então, beleza, fato. Segundo, você traz o seu sentimento, isso talvez a turma não esteja acostumada, né? Mas faz parte da metodologia do CNV, que ajuda a pessoa a entender o seu momento, né? Então, eu, líder, age falando, cara, você fez isso, eu fiquei confuso porque eu tenho uma necessidade de que o time esteja alinhado. Então, ó, observei o fato, compartilhei o meu sentimento, estou compartilhando a minha Uhum. necessidade que a gente esteja alinhado, o time esteja alinhado, as coisas estejam rodando bem, né? E por isso eu gostaria de te pedir que da próxima vez, XYZ. Então, olha que massa. Numa sentada de feedback, você compartilha o que aconteceu, como você sentiu, o que você precisa e o que você gostaria, né? Você sai É do. isso. Você estrutura melhor, né? É mais Sim, fácil. sim, É mais, exatamente. a partir do momento que você estrutura, eu vejo que você ganha compreensão melhor daquele momento. E a pessoa que está recebendo também, né? E não fica quando você falou de fatos, para mim, já é matador, né? É suficiente, né? Feedback com base no que eu gostei ou não gostei é pessoal, isso não é um. Total, Né? Então total. é diferente, né? Quando a gente está falando de um agile coach, um scrum master, um gerente, né? Um líder, ele tem que extrapolar a visão pessoal dele para a visão que o fato que atinge todo mundo. Então acho que quando Esse é esse. um desafio, né? Porque o nosso amigo, o líder ágil, continua sendo uma pessoa, né? Um ser humano. Exato, E nós, exato. como bons seres humanos, não estamos mais atentos ao que está fora do que está dentro. Então, o Exato. que eu quero dizer com isso? A gente não está acostumado a trabalhar com nossa parte interna, né? Com nossas emoções, com o nosso racional. A gente está mais no lógico do que na emoção. Né? Então, tem muita coisa aí. Massa, massa, massa demais. E aí, tudo isso tá para falar do one-on-one, né? De chamar o cara para conversar, Isso. né? E olha que interessante, na hora de conversar, na hora de você entender a pessoa, saindo um pouquinho do feedback da estrelinha, mas vindo para a questão da resistência, né? Trouxe o cara, ele está na sua frente, você vai conversar com ele para entender o que ele está sentindo, o que ele está precisando. De novo, elementos de CNV aqui. O ponto é, quando ele começa a falar, você tem que ouvir. Faz sentido? Pois é, né? Parece que é fácil, né? Acabei de sair de um workshop de CNV que, olha que massa, o exercício que a gente fez era assim: bom, uma pessoa vai perguntar para outra como você está e a outra pessoa vai falar como ela está. Simples assim. Exato. Só que a sacada é a pessoa que perguntou, ela só tem que ouvir, não tem que falar Uhum. nada. E aí então a pessoa perguntou como você está. E aí eu respondo: ah, nossa, eu tô um pouco chateado porque eu, sei lá, briguei com a minha esposa ontem, não sei o quê. Aí a outra pessoa: nossa, sério, eu também briguei com meu marido. E aí você nem sabe o que aconteceu. Pronto, já era. Olha o que aconteceu. A pessoa que devia só ouvir e ouvir, ela sai puxando a conversa pro lado dela, né? É. Cara, isso acontece Isso é comum, diariamente no escritório. isso é Total, comum e totalmente comum. fácil. Ficou muito fácil no café, no almoço, Tá. na reunião. É impressionante. Eu fico observando, porque eu sou muito, assim, hoje, principalmente no meu trabalho, eu ouço muito mais do que eu falo. Então, eu observo demais. E é incrível. Eu tô falando, de repente a pessoa puxa e começa a falar, e eu só, olha que interessante, ela nem percebeu, o assunto já virou ela. É. Mas a ideia, né? E nesse caso do one-on-one, a ideia, quando você puxa a pessoa para trocar, para entender ela, é sobre ela, não é sobre você, Exato. Perfeito. né? Então, é isso que a gente tem que entender. Puxou, vai conversar, você tem que saber ouvir. Saber ouvir, você tem que saber, cara, não é sobre mim, é sobre ele. Então, tem que ouvir, verdadeiramente ouvir, né? Exato. Então, essa é uma sacada que parece simples, mas a gente não faz, né? A Não, gente não sabe ouvir.
é difícil fazer isso. É difícil ficar quieto. É aquilo que você falou, né? A gente é ser humano, né? A gente tem um monte de coisa interna, enfim, né? Que no momento que essa pessoa for começar a falar alguma coisa ou outra, que pode disparar em mim alguma coisa, né? Sim. E Sim. eu não posso, de certa maneira, eu tenho que controlar isso para isso não virar a conversa, né? Tá vendo? Por exemplo, né? Exatamente. Você tá falando de alguma coisa, a pessoa comenta outra coisa e fala, tá vendo? É por isso, né? Então, tipo, Nossa, aí, ainda vai acusar, né? Ainda vai dar uma você chapuletada. Né? você já Exatamente, vira, perfeito, perfeito. né? E junto do saber ouvir, nessa conversa, nesse one-on-one, em que você está tentando lidar com a pessoa que é resistente, a pessoa que não está contribuindo com o time, quando você ouvir, essa é uma habilidade difícil, essa é não julgar, né? Ó, tem alguém falando, a Camila aqui, praticar a escutativa sem julgamento. Nossa, Já matou, acabei de falar. É difícil, mas funciona. É interessante, né? Recentemente eu estava fazendo um exercício no curso, eu dou aula em MBAs, né? Eu dou aula principalmente sobre técnicas de coaching para profissionais de RH. E aí, numa dinâmica que a gente estava fazendo, eu falei, olha, pus duas pessoas, a pessoa A vai falar sobre um hobby que ela ama, um hobby, alguma coisa que ela curte bastante. E a pessoa B só vai ouvir, né? E aí eu falei, vai. E aí aconteceu, e aí eu perguntei, a pessoa A falou o hobby, a pessoa B ouviu. Aí eu perguntei assim para a pessoa A que falou o hobby, pessoa A, o quanto você se sentiu julgado pela pessoa B, pelo seu hobby, né? Aí eu dei uma nota de 0 a 10. Tinha lá 8, 9, 8, 10, 10. Todo mundo Caramba. sentiu em algum nível julgado. O que quer dizer o julgado? A pessoa falou, nossa, eu gosto tanto de colecionar tampinha de garrafa. Aí você fala assim, pronto, julgo. Você não precisa falar muito, né? Já julgou e a pessoa percebe, né? Todo mundo percebe, Isso é né? verdade. E o quanto você tá julgando. E tem gente que fala assim, não, Eric, mas eu sou transparente, eu sou assim, né? Não. Você, né? A gente tem alguns contextos que, beleza, se expresse da forma que você quiser se expressar, mas existem momentos que você precisa ser o mais neutro possível para permitir que a pessoa se abra com você. Para Né? gerar confiança. De novo, gerar confiança, exatamente, que é a palavra-chave. Então, se você demonstrar que você está julgando ela não vai ter abertura para se abrir com você para aquilo que realmente importa. Exato. Né? Vai ser superficial. Você não vai conseguir chegar onde você quer, que é o nível de solução, o nível de alinhamento com a pessoa. Imagina esse tipo de conversa. Você tendo uma conversa com alguém que é extremamente resistente à mudança. Nossa, cara. Você vai aumentar a resistência, né? Porque eu vejo sem dúvida. É aquilo que a gente conversou na segunda, né? Não lembro o dia que a gente conversou. Eu acho que foi segunda. Foi segunda. É aquilo que eu falei, né? A resistência, na verdade, ela é... Quando você está falando de resistência de uma pessoa, na verdade, são duas resistências, né? A da pessoa com a ideia e a sua com a ideia da pessoa. Então, sim, exatamente. Então, se exatamente. você tem uma conversa com essa pessoa, com um objetivo, talvez de, sei lá, de um feedback ou de entender o motivo dessa resistência. E no momento que essa pessoa começa a falar, você começa a julgar ela, nem que seja com o olho, ou com a respiração, né? Entendi. Tipo, né? Nossa, Então, sim, assim, já era. A chance de você dobrar a resistência daquela pessoa é maior, né? E o pior, né? Você não vai nem entender o que está acontecendo. Então, exatamente. Porque ele não vai falar. Ele vai falar, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, beleza, eu vou fazer. Não vai fazer. Exatamente. E acabou. E assim, acabou muito porque a relação de confiança, né? Você conseguiu quebrar uma relação que talvez ainda não existia, mas que acabou com a chance dela. Né? Exatamente, estava na minha cabeça que talvez nem existisse. Exato. E olha que interessante, quando a gente pensa em pessoas resistentes, pensa em pessoas que estão sendo um desafio no dia a dia do time, na equipe, tem uma outra característica que aí vem de uma psicóloga super conhecida e renomada americana que chama Carol Dweck, né? E ela fez o estudo sobre os tipos de mindset que existem. Do livro, né? Exatamente, ela identificou dois tipos de mindset. Pessoal, né? Super dica de leitura. Para mim, essa é uma das obrigatórias. Qualquer cliente meu, esse é um dos top 5 que eu coloco ali. Top 3, na verdade. Mindset. Né? Então, por que eu tô falando do mindset? Porque quando você entende
que existe dois tipos de mindset principais que ela identificou, que é o de crescimento e o fixo. Você entende também que a pessoa, se ela está sendo resistente, está rolando alguma coisa, não é porque ela é burra, não é porque ela é anta, não é porque ela quer ferrar necessariamente, pode ser até que ela queira, vai. Mas o grande lance, o ponto que eu quero trazer sobre mindset é o seguinte, não veja essa pessoa resistente e fala assim, ela não tem jeito. Né? Não veja essa pessoa, entenda que todo mundo tem a capacidade, a possibilidade de se desenvolver, de evoluir em alguma forma. Porque tem gente que fala assim, não, ele é burro, nem adianta, ele é burro. Né? Talvez ele não queira ouvir, talvez você não conseguiu fazer o seu papel direito de comunicador, de pessoa que se importa com o outro, para chegar no ponto para que a pessoa se abra. Você não conseguiu ter confiança com aquela pessoa. Né? E aí a responsabilidade não é da outra pessoa, é você que não conseguiu encontrar o ponto que trouxe, que fomentou a confiança. Acaba que vira um feedback para você, né? Acaba que, exatamente. Que você volta com ele para você, né? Exatamente. E eu acho que você falou um negócio muito interessante que me deu um insight aqui, né? Manda. Porque a gente tem a mania, não é mania, né? Talvez é costume de sempre que tem um problema tem um culpado. A gente pode não verbalizar, mas a gente normalmente dá nome aos bois, nem que seja aqui dentro da cabeça. E isso que você falou, né, de talvez a gente não conseguir entender ou não conseguir trabalhar com uma pessoa ou melhorar a resistência, enfim, qualquer coisa que seja, e a gente ainda assim sai com a mesma percepção que a gente tem daquela pessoa, eu vejo que se você entrou numa reunião de one-on-one, por exemplo, ou de um feedback, enfim, né? Que você saiu com a mesma percepção da pessoa, se você não mudou alguma coisa, nem que seja minimamente, é um feedback que talvez você não fez aquilo bem, né? Nossa, sacada. Total. Perfeito. Você não foi efetivo naquela conversa. Né? Exato. Se o seu objetivo era ter algum impacto positivo ali, você não foi efetivo na conversa. Exato, porque você não entendeu o que gerou aquele comportamento. Né? Exatamente. E olha que interessante, somando isso também, um outro ponto que eu identifiquei para trazer sobre isso é a empatia. Né? E a empatia é chave. Né? A empatia é chave. Assim, a capacidade de se colocar no lugar do outro, quanto que a gente faz isso de verdade, né? Eu não sei. E é difícil pra caramba, tá? Às vezes, muitas situações do dia a dia de desafio, eu tenho que parar. Às vezes o conflito já aconteceu, né? Eu tenho que parar e pensar, peraí, se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Aí eu concluo, cara, eu faria exatamente a mesma coisa que ele fez. Então, eu tenho uma visão assim, sabe? Sobre empatia. Aí o pessoal que me acompanha sabe que eu uso o hashtag não mimimi, que é quando eu falo mais... Manda. Eu vejo que a gente tem uma facilidade de praticar empatia com quem a gente gosta. Interessante. Esse é o hashtag. É isso, sacada. A gente já tem um preconceito, a gente tem uma dificuldade imensa de praticar empatia, sabe? Porque a gente não quer. Exatamente. Então, assim, exatamente. E aí, de novo, né, aquilo que você falou, né? Às vezes, e completando, né? Às vezes a gente tem que... A empatia, eu vejo ela fundamental, porque você entender ou tentar entender, você simplesmente praticar e pensar, puxa, por que o fulano é resistente? Ou por que o fulano, a ciclana falou isso daquela maneira? Né? Por que será? Né? Não é porque Sim. sabe? Não é porque ele é grosso, porque é sincera, não. O que leva? Se você só praticar isso aí, já é um avanço, assim, total. Mim, absurdo. Né? Total. Você vai ganhar alguma coisa com isso, né? Total. E é interessante que você falou, porque essa é uma das técnicas que o Shirzad Chamine usa. Né? Shirzad Chamine é um pesquisador também, tem uma pesquisa com acho que mais de 25 mil cases, validando o conceito dele de autossabotagem e de técnicas para você superar a autossabotagem, né? Ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. Essa é a primeira recomendação que eu dou para qualquer pessoa que me procura. Essa é a primeira, antes mesmo do mindset, né?
porque são técnicas que nos ajudam e é exatamente isso que você falou. Uma das técnicas é entender o que eu tiro daqui, né? O que eu tiro para mim daqui, o que eu tiro de aprendizado para mim. Parece batido, mas ao mesmo tempo a gente não faz. Porque se você não está acostumado e você fizer, primeira a resposta básica é assim, nada, não tem nada para aprender daqui. Não tiro nada daqui, né? Mas aí a pergunta, tá, mas se você quisesse, o que você tira dessa conversa, dessa situação, desse aprendizado, né? Desse fato? Você sempre tira alguma coisa para você. Exatamente. Putz, isso é pra vida. Isso é pra Exato. vida. Exato. E a gente tá falando da empatia, por quê? Porque quando você consegue ter um pouco mais de empatia com a pessoa, você consegue entender um pouco melhor como ela tá pensando, de onde ela veio. E assim você pode ter mais oportunidade de quê? De conectar. Exato. De quê? De criar confiança, de criar rapport, né? É interessante. Tudo cai na conexão, né? Exato. Né? Roberto, verdade, você tinha comentado que depois de 1 hora a sua live cai. É isso mesmo. Tá bom. É isso que eu ia falar aqui. A gente tem mais alguns minutinhos só, pelas minhas contas aqui de cabeça, mais uns 4 minutinhos. Tá bom. Acho que a gente pode meio que sumarizar a parada. Tá bom. Eu tinha outro nível para trazer, que era o nível de time, porque até agora a gente conversou no ano. O esquema de time vai ficar para uma outra live, vai ficar para uma outra oportunidade. Promessa, hein? Acho que promessa de. Daria mais uns 30, 40 minutos. Pra falar a verdade, eu tenho pelo menos mais um tema pra gente falar sobre individual que vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Deixa eu ver, tem perguntando como lidar no feedback com pessoas no time que gera conflitos por reter conhecimento com receio de perder sua posição. Boa, hein? Outro tema aí, tô brincando. Esse é outro tema. Tá, vamos sumarizar só para antes que a live caia, né? Então, o que a gente falou? A gente falou sobre você, primeiro, como um bom Scrum Master, tá perto do time. Um pedido para a turma aí nos próximos minutinhos antes de cair. Manda coração, turma. Manda coração. Manda coraçãozinho aí para nós, pra gente saber que vocês estão aí, que tá curtindo e que a gente pode fazer outras lives. Então, o Scrum Master próximo, o Scrum Master anteninha ligada, não para querer controlar nada, mas para sentir o ambiente e poder ser mais efetivo possível, porque um Scrum Master de fone de ouvido vai deixar passar N coisas. O Scrum Master atento tá ligado no time, tá ligado no PO, tá ligado no gerente que chega, tá ligado nas demandas que podem acontecer e consegue fazer o trabalho de uma forma efetiva, seja protegendo o time, seja contribuindo e fazendo coaching e mentoria com o PO e assim por diante, né? Então você atento para fazer o seu melhor. E aí precisa trabalhar com alguém assistente, alguém que está dando trabalho basicamente, chama junto no one-on-one. E aí a gente falou de você ter a capacidade de criar conexão, criar empatia, criar confiança com a pessoa. Como? Primeiro, sabendo ouvir, você tem que ouvir, né? Você tem que aprender a ouvir. E a gente falou de CNV, a gente falou de você trazer o fato na hora de conversar com ele, trazer o seu sentimento, trazer a sua necessidade como Scrum Master de estar alinhado, de estar tudo redondo e trazer o seu pedido, que é, por favor, da próxima vez faça, gostaria que você fizesse dessa forma. Se ele vai falar sim ou não, aí é outra história. Aí a gente tem uma continuidade para essa conversa, tá? Que a gente não vai dar tempo de falar aqui, estamos sumarizando. Então, a gente falou de não julgar enquanto você está ouvindo a pessoa. A gente falou sobre mindset e a sua percepção da pessoa de que ela tem jeito, basicamente esse é o resumo, né? Ela tem jeito, talvez ela esteja com uma mentalidade fixa em que você precisa trabalhar com ela nisso, mas ela tem jeito, ela ela está dessa forma, mas ela não é assim para sempre. Tá? Empatia para você entender de onde a pessoa está vindo, o que ela está sentindo, para você ter mais conexão, né? E eu acho que é isso que a gente conversou, resumidamente. Cara, foi muito, muito, muito bom. Primeiro, acho que já fica o convite, a gente vai ter que repetir. Massa. Vários coraçõezinhos aqui subindo, tivemos muita mensagem positiva. Depois a gente vê um jeito de tentar responder isso. Cara, legal, muito obrigado, muito obrigado, muito mesmo. Foi um prazer, Roberto, estar junto contigo, com a sua turma aqui. O pessoal aí também gostou muito, curtiu muito, né?
E, pessoal, segue o Eric lá, que ele tem isso aí diariamente, né? Essas dicas aí diariamente, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de pensamento também, né? Esse tipo de comportamento também, né? Fé. Isso aí. Pessoal, então, boa noite, brigadão. 11 horas da noite a gente está aqui, né? A gente mais 30 pessoas, né? Então, muita gente agora, nesse momento. Pessoal, boa noite para todo mundo também. Brigadão por todo mundo estar aí. Eric, quer fazer uma despedida aí? Sim, ó, tô perguntando, vai disponibilizar a live? Então, Roberto, tô decide aí, gravando depois a vai... tela e vou torcer pro Instagram não me trollar aqui. Mas Show. até então, Meu sim. Insta, para quem perguntou, é @ericfer. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Ericfer pra turma. Consegue. Ah, Roberto Fé. Turma, obrigado, Roberto, pela oportunidade, pelo espaço. Muito bom estar compartilhando com vocês. Espero que a gente se veja numa próxima oportunidade. É Vamos isso. sim. Obrigadão, Eric. Valeu, gente. Boa noite, Falou. pessoal. Até mais. Obrigadão.